Em 15 de julho de 1946, no porto do NM, na Califórnia, 600 veteranos de guerra aguardavam em fila diante de um depósito de excedentes da Marinha. Eles haviam retornado de um conflito que os espalhou pelo Alasca, norte da África, Pacífico e Europa. Durante anos, esses soldados dormiram em abrigos de aço curvado em quase todos os continentes do planeta. Naquele dia, a motivação era a compra de uma dessas estruturas por $230 para o modelo básico ou $288 para a versão com janelas. Ao final do primeiro dia de vendas, 75% das 811 unidades disponíveis haviam sido adquiridas por homens que buscavam um lar. A estrutura em questão era o arco de aço autoportante. Um projeto militar fabricado mais de 153 mil vezes durante a Segunda Guerra Mundial, capaz de resistir a ventos de força de furacão e montável por 10 homens em um único dia. Essa construção estava prestes a abrigar uma geração inteira. Universidades as instalaram para receber estudantes, e cidades como Los Angeles construíram vilas inteiras baseadas nesse modelo. 80 anos depois, milhares dessas estruturas permanecem de pé, demonstrando uma durabilidade excepcional. No entanto, a tentativa de construir uma dessas unidades como residência principal hoje enfrenta barreiras legais intransponíveis em diversas regiões. No condado de Santa Cruz, no Arizona, edifícios metálicos pré-fabricados e cabanas do tipo com C são expressamente proibidos para fins residenciais. Na vila de Rothbury, em Michigan, as leis locais tornam ilegal o uso dessas estruturas como habitação. A física fundamental não mudou e a resistência do aço não diminuiu ao longo das décadas. O que se multiplicou foram os códigos de zoneamento e as restrições burocráticas que limitam a liberdade construtiva. Esta não é a crónica de uma falha de engenharia, mas a história de uma estrutura que teve sucesso demais em um sistema que exige receita recorrente. A origem desse conceito remonta a abril de 1916, nas trincheiras lamacentas de Ypres, na Bélgica, durante a Primeira Guerra Mundial. O Major Peter Norman Nissen, um engenheiro de minas canadense servindo no exército britânico, observava as fortificações afundarem no solo instável, enquanto os depósitos de suprimentos apodreciam e os abrigos colapsavam. Nissen recordou-se de uma falha estrutural que testemunhou na Queen's University, em Ontário. Naquela ocasião, o telhado de um galpão de madeira curvada desabou devido ao excesso de tensão. Diferente de outros engenheiros, Nissen não se concentrou no colapso, mas no potencial inerente à forma curva se fosse executada corretamente. Em 16 de abril de 1916, ele iniciou a construção dos primeiros protótipos semicirculares usando chapas de ferro corrugado. Enquanto as obras de terraplanagem falhavam sob o bombardeio e a chuva, o arco de aço mantinha sua integridade. A produção em massa começou rapidamente, permitindo que 6 homens montassem um abrigo em apenas 4 horas. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, mais de 100 mil unidades conhecidas como cabanas Nissen foram implantadas pelas forças aliadas. Décadas depois, em 1941, a Marinha dos Estados Unidos solicitou um projeto semelhante que pudesse ser enviado para qualquer lugar do mundo. O desafio era criar uma estrutura que pudesse ser montada por pessoal não treinado em um prazo de 60 dias. Para o design final, o resultado foi a cabana com C, nomeada em homenagem ao seu local de nascimento em Rhode Island. Em 4 anos, foram fabricadas 153 mil unidades padrão, além de quase 12,000 unidades de armazém de grande porte. O modelo padrão podia abrigar 25 homens em 86 configurações internas diferentes, sendo transportado em caixas de madeira de fácil logística. Essas estruturas foram enviadas para climas extremos, desde o Alasca até as ilhas do Pacífico e a Groenlândia. Em Tinian, uma cabana com C serviu como local de montagem das bombas atômicas que mudariam o curso da história. A eficiência física do arco provou ser universal, mantendo-se estável em todas as latitudes geográficas. Quando a guerra terminou, a crise habitacional nos Estados Unidos levou à transformação de 750 cabanas com C na Roger Young Village, em Los Angeles. Essa comunidade tornou-se uma das mais diversas do sul da Califórnia, ajudando a combater a segregação em estabelecimentos locais. Universidades como a de Iowa e Northwestern utilizaram as cabanas para abrigar veteranos beneficiados pelo Gay Bill. Em Nashville, uma dessas estruturas de aço curvado tornou-se o lendário Estúdio B da Columbia Records. Descobriu-se que o aço curvado amplificava frequências médias superiores de uma forma que paredes convencionais não conseguiam replicar. O som de artistas como Johnny Cash e Patsy Cline foi moldado pela acústica acidental de um abrigo militar de baixo custo. Embora projetadas para durar apenas 5 anos, muitas dessas construções permaneceram em uso por mais de meio século. A engenharia por trás do arco é baseada no princípio de compressão permanente, transferindo cargas continuamente para o solo. Estudos realizados em túneis de vento no século XXI confirmaram o que os soldados já sabiam empiricamente no campo de batalha. Diferente das casas convencionais com telhados de 2 águas, o arco não oferece resistência frontal ao vento. Em uma tempestade, o vento atinge paredes planas e cria pontos de pressão extrema nas bordas e nos cantos do telhado. Pesquisas indicam que a pressão nos cantos de telhados tradicionais pode ser 20 vezes superior à pressão de base. Na cabana com C, o ar flui sobre a concha curva como a água sobre uma pedra em um rio, reduzindo as forças de sucção em até 30%. Além disso, o princípio de Bernoulli atua a favor da estrutura, acelerando o ar e diminuindo a pressão sobre a superfície.
A ausência de uma junção entre parede e telhado elimina o ponto crítico de falha onde a maioria das casas modernas colapsa durante furacões. Em 2004, quando o furacão Charley atingiu a Flórida com ventos de 240 km/h, casas de madeira foram aniquiladas enquanto estruturas de arco de aço permaneceram intactas. O custo de uma casa com ser totalmente acabada varia entre 50 e 95 dólares por pé quadrado, significativamente menos que os 250 dólares de uma construção convencional. Ao longo de 30 anos, uma casa tradicional exige dezenas de milhares de dólares em manutenção, pintura e reparos de telhado, a estrutura de aço. Por outro lado, requer manutenção mínima e oferece proteção superior contra fogo, cupins e mofo. Apesar dessas vantagens documentadas, o sistema financeiro e regulatório criou barreiras deliberadas contra essa tecnologia. A exclusão ocorre no nível local através de classificações de zoneamento que rotulam o aço curvado como industrial ou agrícola. Associações de moradores impõem requisitos estéticos que exigem telhados convencionais para manter a conformidade arquitetônica. O sistema de avaliação imobiliária penaliza as cabanas com C por não terem comparáveis de mercado recentes na mesma vizinhança. Credores hipotecários frequentemente excluem essas propriedades de programas de financiamento padrão, exigindo entradas de até 40%. O argumento utilizado pelas instituições financeiras é o risco de revenda, priorizando casas que apelam à maioria estética em detrimento da superioridade estrutural. Mesmo no setor de seguros, essas casas são classificadas como construção não padrão, resultando em prémios até 25% mais caros. Isso ocorre apesar de o aço ser um material incombustível de classe 3, enquanto a madeira é classificada como um material mais propenso a incêndios. A indústria da construção residencial movimenta bilhões de dólares anualmente e investe pesadamente em lobby político. Associações de construtores e produtores de madeira trabalham ativamente para manter e expandir o uso de madeira nos códigos de obras. Uma estrutura que custa pouco para construir e quase nada para manter não gera o volume de contratos e hipotecas que o mercado atual exige. A economia da cabana com C é, em essência, a economia da independência, o que entra em conflito com os modelos de receita baseados em dívida de longo prazo. Apesar disso, existe um movimento de resistência em áreas rurais onde os códigos de zoneamento são menos restritivos ou inexistentes. Arquitetos e construtores autónomos estão redescobrindo o potencial do aço para criar habitações sustentáveis e acessíveis. No Arizona, o projeto Compound de Aral Parsons demonstra como o design moderno pode ser integrado à eficiência do arco militar. Em regiões do Missouri e da Pensilvânia, famílias constroem casas completas por uma fração do preço de mercado, utilizando mão de obra própria. O Canadá permite o uso dessas estruturas em regiões remotas onde a logística da construção convencional é impossível, enquanto cidades americanas proíbem. A física do arco continua a oferecer uma solução viável para a crise habitacional global. A regulamentação atual frequentemente serve para proteger valores de propriedade e receitas da indústria, não a segurança dos ocupantes. A história da cabana com C revela como a inovação técnica pode ser sufocada pela conveniência administrativa e pelo interesse comercial. O arco, que não precisa de permissão para funcionar de acordo com as leis da física, aguarda em depósitos e mentes independentes. Ele representa uma forma de engenharia que não exige assinaturas de serviço, contratos de manutenção ou hipotecas de 3 décadas. A curva que abrigou soldados em 2 guerras mundiais permanece como um testemunho silencioso de eficiência e resiliência. Para aqueles dispostos a enfrentar as muralhas burocráticas, o aço curvado oferece um caminho para a soberania habitacional. Na opinião do editor, a proibição ou restrição severa às estruturas de arco de aço não se baseia em critérios técnicos de segurança ou durabilidade. Pelo contrário, as evidências históricas e os testes de engenharia mostram que essas construções superam as habitações de madeira em quase todos